Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto não poderia ser outro a não ser o Oscar 2025. E que ainda estou aqui, ganhou o Oscar. Caralho, ganhamos! Olha que maravilha! Agora, nessa euforia, precisamos pedir que você dê 5 estrelas pro podcast Papo de Cinema, porque assim nós vamos chegar para mais pessoas. Então, no seu agregador favorito, vai lá, dá 5 estrelinhas, compartilha esse episódio com seus amigos, com a galera que ficou muito feliz com a vitória de Ainda Estou Aqui, que ficou muito triste com a derrota de Fernanda Montenegro, lá atrás, Fernanda Torres, agora eu já estou até me atrapalhando. E também verifique se você está seguindo o Papo de Cinema no YouTube. É muito importante porque no YouTube está chegando diariamente conteúdo exclusivo. Então, verifique se você nos segue no YouTube, se você acionou as notificações para não ficar fora de nada. Não é mesmo, Robledo Milani e Vitor Hugo Furtado, que se vocês estão vendo o podcast, porque no Spotify, no YouTube dá para ver, a cara de pessoas que ficaram 6 horas numa live, mas estão felizes. Com sono, porém felizes. Não é mesmo, guris? Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos sobreviventes. Certamente tem gente em estado pior do que nós aqui, então a gente tem que agradecer. Ganhamos um Oscar inédito, né? Então a gente está muito feliz, muito comentário. E foi uma noite de surpresas, foi uma noite aí de grandes eventos, grandes situações, então acho que tem muito o que comentar aqui. Eu acho que a gente gastou toda a euforia que a gente tinha ontem e só de a gente estar aqui numa segunda-feira de carnaval gravando, falando sobre esse rescaldo do Oscar, eu acho que a gente já tem que se considerar vitorioso. Então, assim, cara, se a gente tá com sono, a gente tá cansado, a gente tava comentando nos bastidores, cara, o que a gente trabalhou em janeiro e fevereiro, desde que a Fernanda Torres ganhou esse Globo de Ouro, não tá no script, cara. Então, assim, só de a gente estar aqui conversando sobre isso, cara, é uma forma da gente fechar com chave de ouro tudo isso que tá acontecendo, né? Aliás, viralizando aí na internet, Vitor Hugo, Robledo e os nossos convidados, a Ju Klein e o Kriba, né, que a gente aproveita para agradecer pela parceria dessa live que durou quase 6 horas, enlouquecidos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem turma que reagiu de maneira mais entusiasmada que vocês, porque eu vi uma galera por aí se filmando. Ai, Brasil ganhou. Ai, ai. Nossa, o Robledo era caralho, não sei o quê. O nosso time foi o mais entusiasmado de todos Foi. e não era para menos, né? Afinal de contas, o Oscar nesse ano chega à sua 97ª edição. O Brasil nunca tinha vencido uma estatueta de melhor filme internacional e a gente falava muito durante essa temporada, né, de que esse ano era o ano em que a gente tinha mais chances. Esse ano tava. Ah, se não é esse ano, não vai ser mais, pelo amor de Deus. Até porque foi a quinta vez que nós fomos indicados a essa estatueta e a primeira vez em que a gente vence. Então, é claro que estávamos indicados em 3, não levamos 2, mas a que a gente levou é o que, né? É o que tem que. É o coroa tudo isso, coroa toda a participação do Ainda Estou Aqui nessa temporada de premiações que começou lá no Festival de Veneza, ali acho que em setembro de 2024, né? Mas a gente vai falar de Ainda Estou Aqui, a gente vai, né? Falar de outras coisas, porque na verdade esse podcast é sobre o Oscar, e o Oscar tem um grande vencedor, que é o Anora, né? Para vocês foi surpreendente o Anora ter feito barba, cabelo e bigode? A gente sabia, né, que era uma das possibilidades. Eu acho que tinham 3 filmes para ganhar esse Oscar de melhor filme. Apesar de 10 indicados, tinham 3 concorrentes, né, com chances de vitória. Que era o Brutalista, o Anora e o Conclave. Basicamente era isso. Ah, aquele filme que despontou com a quantidade de indicações do Emília Pérez passou por um processo de. Eles chamam de backlash, né? De reveses, né? De coisas assim que Uhum. acontecem durante a campanha. Inédito, a gente nunca tinha visto uma coisa assim, um filme campeão de indicações ser tão detratado nas semanas seguintes, né? Então, assim, a gente sabia que o Emília Pérez estava fora da briga. A gente sabia que Duna era um filme que as pessoas, por mais que admirassem, já estavam esquecendo dele, consideravam um filme antigo, né? Estreou um ano atrás. A gente sabe que filmes como Wicked, ou até Um Completo Desconhecido, eram filmes mais admirados, né? O Wicked ainda tem a questão de ter a parte 2 também. E o Ainda Estou Aqui, eu acho que se assemelha mais com o Nickel Boys, ou até mesmo a Substância, né? Eram filmes ali Uhum. que estavam num nicho, né? Num cantinho, assim, e a gente sabia que seria muito azarão acontecer essa vitória. Então, não, as expectativas eram mais comedidas em relação ao melhor filme. Agora, por que Brutalista, Conclave e Anora? Porque estava tudo se dividindo entre esses 3 prêmios, né? O Uhum. Brutalista é o Globo de Ouro de Drama,
o Anora ganhou o Sindicato dos Produtores, o Conclave ganhou o Sindicato dos Atores, ou seja, ganhou o BAFTA também. O BAFTA que deu o prêmio Conclave foi o único prêmio de relevância que foi para Mickey Madison que ganhou o Oscar. Então, assim, as coisas estavam muito emboladas, a gente sabe disso. Mas não é não, eu gosto bastante da Anora. É um filme que eu me diverti muito quando assisti. A própria Mickey Madison, nós vamos falar mais sobre a questão da melhor atriz, mas eu não, ela tá, as pessoas estão muito comparando ela com a Gwyneth Paltrow. Eu acho ela muito melhor que a Gwyneth Paltrow no Shakespeare Apaixonado. Eu acho a Mickey Madison muito boa no filme. A questão toda é que a Mickey, ao contrário da Gwyneth, que tinha uma carreira quando ganhou da Fernanda Montenegro, a Mickey está praticamente começando, ela é uma novata, né? Então, assim, é que não existe no Oscar, mas existem várias premiações a categoria de revelação, né? E se existisse no Oscar, a Mickey Madison era a franca favorita para ganhar de revelação do ano, né? Ela seria a grande revelação. Agora tem uma questão também, as pessoas estão muito falando sobre etarismo, chamando a cerimônia de ridícula, sabe? Que o Oscar foi uma palhaçada, que não reconhece o melhor, etc e tal. E eu acho que todas as pessoas que falam isso demonstram uma gigantesca falta de conhecimento sobre o que é a cerimônia do Oscar, né? Porque há 97 anos é assim que as coisas funcionam. Das 5 indicadas ao Oscar de melhor atriz, a que mais preenchia todos os pré-requisitos para ganhar o Oscar de melhor atriz é a Mickey Madison. Então, assim, tu pode chamar o Oscar e a cerimônia e a academia de várias coisas, menos de incoerente. E eles não foram incoerentes esse ano. Me surpreendeu bastante a vitória de melhor atriz, né? As outras, como o Robledo já bem mencionou, depois de ganhar o Sindicato dos Produtores, Sindicato dos Diretores, a Nora realmente vinha para a cerimônia como das favoritas para ganhar as principais categorias. Eu acho que melhor montagem, melhor roteiro original, até quando o Sean Baker ganhou essa estatueta de melhor roteiro original, eu disse assim, cara, se tem um prêmio que com certeza da noite é o que ele mais está feliz, é o roteiro original, porque ele é um cara que, mesmo agora com os filmes cada vez mais ganhando mais visibilidade, mais orçamento, os filmes dele vão talvez agora se tornar maiores, né? Eles vão contemplar um maior número de astros, enfim, os filmes vão se tornar maiores como um todo. Eu acho que o roteiro original seria o filme que ele ficaria feliz, porque geralmente cineastas que saem da veia muito indie e preservam isso, como o Sean Baker preserva, eu acho que ele deve estar... Quando ele ganhou esse Oscar, ele pensou, cara, já ganhei a noite. Já ganhei a noite porque isso faz jus a um trabalho que eu prezo, que eu respeito e que eu quero seguir fazendo. E imagino que realmente ele vai seguir fazendo. Só que daí quando ele foi ganhando melhor montagem, que também não é um prêmio que ele não poderia ter ganho, eu acho que sim, eu acho que a montagem do filme é muito interessante. Melhor direção, que eu acho que não precisava ter ganho, mas, cara, e as coisas foram escalonando de uma forma que eu pensei, cara, mano, então a Nora vai virar um pequeno clássico agora do cinema hollywoodiano e a gente vai lembrar disso daqui a 20, 30, 40 anos, talvez isso aconteça de fato. E isso que o Roberto falou, eu acho que é muito real mesmo. A Mickey Madison foi uma grande surpresa, mas é só a gente comparar décadas anteriores do Oscar, realmente isso acontece há muito tempo, né? A gente até lembrou, a gente foi lembrando ontem de cabeça vários nomes, um deles, por exemplo, foi a Emma Stone. A Emma Stone, talvez por merecimento, quando ela ganhou o primeiro Oscar dela pro La La Land, era a que menos merecia de todas as indicadas. Isso aconteceu outras várias vezes. A Gwyneth Paltrow, como o Roberto falou, também, talvez, com certeza, era a que menos merecia de todas as outras, sabe? Então, enfim, e agora, já que a gente tá falando de melhor atriz, cara, eu fiquei pensando, independente de ser etarismo ou não, se tem uma pessoa que realmente eu fiquei, cara, assim, eu fiquei com pena, cara. Imagina a Demi Moore, ela sabe que não vai ser indicada ao Oscar de novo, sabe? Isso foi uma derrota, assim, acachapante. E ontem até a gente tava conversando, depois da live, depois de toda aquela loucura, a gente parou pra pensar. O Robledo me perguntou, tá, então tu imagina como é que se sente uma Glenn Close, que já foi indicada 9 vezes. Eu falei, bom, mas tem uma diferença muito grande. Eu até lembrei. A Glenn Close, todo mundo sabe que ela é foda. Toda a academia, todos os membros, ela sabe que ela é foda. A Demi Moore, nem ela acredita que ela é foda, sabe? Então eu acho que tem uma discrepância grande e é uma derrota muito maior do que seria uma derrota se uma Glenn Close tivesse perdido, por exemplo. Então, independente de ser etarismo ou qualquer coisa, são talentos diferentes. E então, pra mim, cara, eu vou sempre lembrar que a Mickey Madison ganhou esse Oscar não merecendo, embora seja muito coerente com as outras premiações. A gente teve, é curioso, né? A gente teve ontem uma cerimônia, que sempre quando acaba o Oscar a gente fica se perguntando assim, a cerimônia foi legal, foi divertida, e aí a gente já brincou e já falou aqui em outros podcasts, eu particularmente acho chatíssimo sempre essas premiações, porque é sempre ganhou, perdeu. Só que esse ano era um ano muito diferente, né? Porque a gente não tava nem aí se a cerimônia tava legal, a gente não tava nem aí se o apresentador tava fazendo
piada sem graça. Até É a porque única se a vez gente que for ele... falar de apresentação, É. Conan O'Brien foi uma das piores que eu já vi. Ele tentou fazer uma piadinha lá com Ainda Estou Aqui e equiparou um desaparecido na ditadura militar com sair de casa para a mulher achar ele insuportável, né? Enfim, entre outras coisas. Mas imagina, o Vitor e o Robledo estavam lá gravando, ou seja, eles estavam vendo e também estavam sendo vistos, e a gente sabe que isso tem um peso. Eu estava aqui na base fazendo as notícias e atualizando em tempo real o site e tudo mais. Mas eu fiquei pensando uma coisa, a gente teve na cerimônia alguns momentos interessantes no que diz respeito até discurso, né? Eu começo pelo Paul Tazewell, que eu não sei se é assim a pronúncia do nome dele, que ganhou o melhor figurino por Wicked, que fala e faz questão de afirmar, eu sou o primeiro homem negro a vencer o Oscar nessa categoria, né? E a gente tem outros momentos interessantes, como a vitória de melhor documentário em longa-metragem para o Sem Chão, né? Que a gente tem co-diretores árabes e palestinos, de novo, e a gente tem co-diretores israelenses e palestinos ali falando sobre uma questão que está acontecendo e que infelizmente acontece até hoje, e o Sem Chão é um filme que fala sobre isso. A Daryl Hannah foi a única, né, que chegou no microfone e meteu um salve Ucrânia, assim, e tanto que a galera meio que bateu palma, daí ficou uma coisa meio estranha, assim, mas foi um Oscar nesse sentido do discurso político, me parece até um pouco mais morno, mas também a gente teve muitos discursos em prol do cinema que foram mais acalorados, né? O próprio Sean Baker, ao vencer os prêmios, o Sean Baker parecia aqueles... A gente já foi a muitos festivais em que um diretor ou uma diretora, uma atriz ou um ator sobe muitas vezes no palco e tem que renovar o seu discurso. E aí ele falava muito sobre essa questão do tipo, valorizem o cinema independente, né, valorizem o cinema feito para tela grande, mandando um claro recado para os nossos tempos em que o streaming passa a ser uma das coisas dominantes, né? Até o próprio apresentador disse, né? A Netflix está festejando aí o seu 19º aumento de preços, né? Até o fim do ano talvez teremos outros. Então, assim, foi um ano, uma cerimônia meio morna nesse sentido, mas a gente não estava nem aí, né? Porque eu estava acompanhando a live dos guris, eu estava com eles como segunda tela, assim, e eles estavam na mesma ansiedade que eu, do tipo assim, quando é que chega o Oscar que a gente vai poder ou reclamar ou festejar um monte, né? Mas no geral, assim, do que vocês conseguiram aprender, vocês tiveram essa mesma percepção de que a cerimônia foi meio morninha, meio ok, meio qualquer coisa? Eu acho que sim, eu acho que, inclusive na metade da cerimônia eu fiquei pensando assim, digo, cara, se a gente não tivesse concorrendo nessa edição, cara, a gente não ia estar dando assim ó, a mínima para esse Oscar, sabe? Ainda mais com todo esse escândalo de Emília Pérez, enfim, eu acho que tu tem razão nesse ponto, e foi muito engraçado porque ao longo da cerimônia a gente, né, palpitando, nervoso, ansioso, né, a gente já começa a criar teorias de conspiração em volta da distribuição comercial. Não, por exemplo, assim, por último ficou... O melhor filme internacional não chegava nunca. E daí no final ficou melhor atriz e melhor filme. Aí a gente começou a pensar assim, cara, será que os caras estão ligados que a audiência do Brasil tá estourando e eles vão deixar melhor atriz e melhor filme pro final por causa dessa audiência gigantesca na América do Sul e tal? Então a gente vai pensando sobre isso e de fato foi o que aconteceu, né? A gente ficou até... O brasileiro ficou até a última categoria ligado porque a gente tinha chance de ganhar. Eu acho que esse ano foi um ano atípico, obviamente. A gente tem que estar ligado no... A participação do cinema brasileiro faz muita diferença, é evidente. Então, como não torcer, como não se envolver, né? O meme lá do não vamos criar um clima de Copa do Mundo, é impossível não criar, né? Todo mundo se envolveu e todo mundo torceu para isso. Só que a gente tem que entender que o Brasil ganhou um Oscar, né? É o primeiro de sua história, o primeiro de filme estrangeiro, de filme internacional. Só que o Brasil ganhou esse Oscar, mas mais a Emília Pérez perdeu do que o Brasil ganhou. Essa é uma questão também. Porque o Emília Pérez era o franco favorito. Emília Pérez, em todas as premiações prévias, foram eles que ganharam tudo. Inclusive no BAFTA, o César e todos. Era o Emília Pérez que ganhava tudo. E o Emília Pérez, mesmo com a sua protagonista, a Carla Sofia Gascon, e com o seu diretor, o Jacques Audiard, e suas declarações infelizes de ambos, né? Eu acho que eles mesmos que se minaram as chances de seguirem ganhando. Então, assim, o Walter Salles disse uma hora numa entrevista, falando, eu descobri o que é campanha esse ano. O máximo que eu fiz foi mostrar o meu filme e tal.
E isso já é uma campanha, né? Mostrar o filme para o maior número de pessoas. Mas eu acho que eu entendo a postura dele colocar dizendo assim, cara, eu não paguei anúncio, sabe? Eu não fiz um esforço mais do que o normal que a gente já tem a lógica dentro do que tem que ser feito. Sabe? Porque os outros jogaram. Meio que ele ganhou pro VO, sabe? Ele foi lá. Nós tínhamos 5 concorrentes. Um surpreendeu, que é o Flow, e ganhou o longa de animação, então já foi o prêmio dele. O Emília Pérez se acabou por conta própria, né? E os outros dois nunca tiveram chances. Né? Concorreu só nessa categoria, não tinha uma maior repercussão, nada e tal. Então, assim, a gente tem que comemorar, foi feito brasileiro. Só que não foi um feito da vitória do Brasil, é mais a derrota do Emília Pérez, eu acho. E em relação às categorias de filme e atriz, gente, quem tá dizendo que é um absurdo o que aconteceu é porque não acompanha o Oscar, então sabe como é que as coisas funcionam. Porque é assim, cara, eu tô dizendo, mas ganhou a menina novinha fazendo o papel de prostituta. Gente, nos anos 60, Elizabeth Taylor ganhou seu Oscar fazendo a menina novinha fazendo um papel de prostituta. Sabe? A Jane Fonda ganhou 5, 6, 7 décadas atrás, ganhou seu Oscar, primeiro Oscar, fazendo a novinha no papel da prostituta. Ou seja, a academia muda muito menos do que a gente gostaria que tivesse mudado, na verdade. Ela continua fiel às suas origens. O que mais choca é o dois pesos, duas medidas, porque da mesma forma como eles valorizam a menina novinha que tem potencial de virar estrela, ou seja, eles querem dar um selo comercial para essa garota e garantir que ela reverta em lucros para a própria indústria, e é assim a lógica dentro na categoria de melhor atriz. Na categoria de melhor ator é o contrário. Na categoria de melhor ator é assim, não, a gente não vai dar para os novinhos, porque novinho, ou não atrai cinema, a gente vai dar para realmente para os mais veteranos que a gente vai chancelar o talento daí, é outro peso. Realmente eu concordo aí nesse ponto. Só que é curioso que as poucas vezes que a academia frustrou essa leitura em relação ao melhor ator foi justamente quando o Adrian Brody ganhou seu primeiro Oscar anos atrás. É. Então, assim, se o Timothée Chalamet tivesse ganho esse ano por Um Completo Desconhecido, seria realmente, olha, a lógica do Adrian Brody permanece, eles estão resgatando isso. Não, mas dar o prêmio para o Adrian Brody de novo mostra que aquilo lá foi exceção. O primeiro prêmio do Adrian Brody foi exceção. Agora é a regra. É o cara que já passou dos 50, que já tá décadas na indústria, que tá lá entregando seu trabalho e tal, e que entrega o que eles pedem, o que eles querem, basicamente. Então, assim, Adrian Brody ganhar é o esperado, é o padrão. A Mickey Battle ganhar é o esperado, era o padrão, sabe? A Demi Moore, por mais que eu admire, goste, seja uma figura carismática, que a gente gosta de ver em filmes e tal, gente, a Demi Moore nunca fez filme para Oscar. Sabe, por mais que ela viesse com aquele discurso, me chamava de atriz pipoca. Bom, alguém chamou e tu aceitou, né, amiga? Porque tu fez uma carreira como atriz pipoca. Tu nunca te ousou, tu nunca te arriscou, tu nunca foi fazer outros papéis, mas, sabe, que fugissem do que o público já esperava dela. Tanto é que teve um momento lá nos anos 90 que a Demi Moore era a atriz mais bem paga de Hollywood. Era mais bem paga que Sharon Stone, que Michelle Pfeiffer, que Julia Roberts, que qualquer outra. Era a Demi Moore a mais bem paga. Então, assim, se ela construir uma carreira voltada para o cinema pipoca, mas agora ela merece ganhar. Cara, eu acho que para Demi Moore, e concordo com o Vitor, ela deve tá muito mais frustrada com essa derrota do que a Fernanda. Mas a Demi Moore, a indicação foi a vitória. Sabe? Ela nunca na vida tinha chegado. Ela não é uma Glenn Close que chegou tantas vezes próximo, como o Vitor falou. Glenn Close tem 8 indicações. Na sétima, pela esposa, ela ganhou tudo e perdeu na última hora para uma novata que estava chegando lá, que é maravilhosa. A gente ama a Olivia Colman, já teve outras indicações posteriores, mostrou que tem talento para isso, mas naquele momento era a primeira indicação dela, ela nunca, as pessoas pouco conheciam quem é a Olivia Colman. E nem protagonista ela era, né, Robledo? Vamos combinar? Que nem protagonista a Olivia Colman no seu filme era. A protagonista era a Emma Stone, né? Exatamente. E Emma Stone, o Victor falou, a Emma Stone era novinha no La La Land. Poxa, a Emma Stone no La La Land ganha
Ganhou da Isabelle Huppert, se eu não me engano, sabe? Por ela. Poxa, vamos se respeitar. Não tem coerência uma vitória dessa, sabe? A Jennifer Lawrence ganhou da Emmanuelle Rivard. Pô, como é que. Sabe, gente? A Brie Larson ganhou da Charlotte Rampling. Cara, todo ano acontece isso. Então tu falar que, desse ano o Oscar foi absurdo. Não, gente, todo ano é assim. Se tu tá por dentro e tu acompanha a premiação, tu sabe que é isso que acontece. Então, sabe, não, no hard feelings, não vamos nos magoar, porque a gente sabia. Vamos comemorar que o Emília Pérez se afundou por conta própria, porque o Emília Pérez tinha tudo para ser a Vida é Bela do Central do Brasil, né? Aquele Sim. filme que foi em várias categorias, que todo mundo ama, etc. E todo mundo. Poxa, Emília Pérez ganhou 13 indicações. 13, vamos corrigir isso, porque tem muita gente dizendo ele ganhou 2, então perdeu em 11. Não, ele ganhou 2 e perdeu em 10, porque ele tinha 2 indicações da melhor canção, ele concorria a 12 Oscars. Ele tinha 13 indicações, mas ele podia ganhar 12. Sabia de imediato que ele ia perder, porque tinha 2 na mesma categoria. Então, assim, Emília Pérez ter perdido 11 categorias, ter perdido 10 categorias, ter perdido 11 das indicações que ele teve, gente, é ele próprio que se jogou contra, e foi bom que essas coisas tenham vindo à tona, né? Porque são as pessoas, são os realizadores, são a estrutura dele, e eu acho que isso foi. Eu sou meio contrário a misturar o autor com a obra, né? O artista com a sua obra. Tem que ser independente. Mas eu acho que isso foi, no caso da Emília Pérez, é interessante, porque chamou a atenção para as pessoas refletirem sobre a obra também. Que é um filme que, por mais que tem muita gente que tenha amado, e vocês, guris, vocês amaram muito mais que eu quando viram, mas os dois, a partir do momento que começou esse debate público e começaram outras reflexões, reviram alguns pontos. Então eu acho que é interessante que Emília Pérez perdeu o Oscar. E nesse vácuo a gente conseguiu a nossa vitória, e eu estou mais que feliz por isso. Agora, tem umas coisas que são bem sintomáticas, né, nesse Oscar. Antes até da gente fazer o nosso intervalo, da gente daqui a pouco falar mais sobre a vitória do Brasil e tudo mais. E uma delas é justamente a violência midiática de uma campanha e como ela pode tomar caminhos inesperados, né? A gente teve uma campanha do Emília Pérez, e eu concordo muito com o Robledo. A gente não está aqui desmerecendo a vitória de Ainda Estou Aqui em absoluto, né? É uma vitória legítima e que a gente vai comemorar mais uns 3 meses tranquilamente. O fato é que, da maneira como as engrenagens de Hollywood funcionam, Emília Pérez estava pronta, engavetada, embalada para ser consagrada no Oscar, né? Para ser o filme estrangeiro da vez. O fato é que, e eu vou dizer mais ainda, a própria Carla Sofia Gascon tinha muitas chances, poderia ter mais chances como melhor atriz, porque, né, hoje nos Estados Unidos a gente vive um caos absoluto, né, com o presidente simplesmente apagando a identidade transexual das pessoas, ou seja, fazendo uma coisa abominável, e a gente tinha a primeira atriz transexual indicada nessa categoria, ou seja, a gente tinha um apelo também extrafílmico, político ali, que seria interessante. O fato é que essa campanha foi tão violenta que é muito difícil, e eu conversando com vocês, que a gente já conversou em vários momentos, e até com outros amigos, é muito difícil a gente separar na recepção de Emília Pérez o que foi um ódio ao antagonista de Ainda Estou Aqui, o que era um comportamento de manada e o que era uma atitude legítima diante do filme. É muito difícil a gente separar. O discurso ficou todo muito misturado. Então, assim, eu vi muita gente... Marcelo? É triste que agora, no dia, nós estamos gravando isso na segunda-feira pós-Oscar, que esse discurso de ódio agora tenha se voltado para Mickey Madison, né? E para o Anora. O que, na verdade, demonstra pra gente que não é a discussão sobre cinema que perdura, mas é o ódio, né? O que a gente tem visto, e isso é absolutamente revoltante, na internet, manifestações misóginas contra Mickey Madison, pessoas dizendo que a Nora é um lixo, como se ele fosse da estirpe dos piores filmes que já venceram Oscar. E isso não é verdade. Eu não sou nenhum grande fã do filme, mas ele está longe de ser desprovido de méritos. Aliás, é um filme que tem alguns méritos. E, até do ponto de vista simbólico, ele representa um tipo de cinema que a gente aqui defende muito, que é um cinema independente, que é um cinema que fura a bolha, que é um cinema que consegue criar esses espaços, né, diante de uma atitude hegemônica. Então, assim, o que a gente tem que refletir antes de qualquer coisa é que nesse Oscar ficou muito claro, e o Brasil é protagonista nisso, né, guris? Né, de como o Brasil invadiu as redes sociais da academia, né,
festejando, e como nesse momento, nessa segunda-feira, como bem disse o Robledo, que a gente está gravando aqui, a gente está vendo uma paridade entre o festejo do Brasil, que a gente tem que festejar cada vez mais, e o ódio manifestado por gente que venceu a concorrente brasileira. Tanto é que a Mickey Madison permite a visualização no Instagram oficial dela só de pessoas registradas nos Estados Unidos. E aí eu já vejo algumas pessoas dizendo assim, ai, que absurdo. Gente, vocês acham que é realmente absurdo? Vocês acham que uma pessoa que acabou de ganhar um Oscar de melhor atriz quer ouvir uma enxurrada de hate no dia seguinte? Ela tá se protegendo, gente. E nada mais legítimo do que ela se proteger. Então, assim, ó, ninguém tá autorizado a ser misógino, a ser machista, a ser qualquer outra coisa porque a Fernanda Torres perdeu. Até porque a Fernanda Torres não perdeu. Ela só não levou a estatueta para casa, mas ela é uma vitoriosa enorme. Então, assim, ó, vamos cuidar um pouco com esse discurso de ódio. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar muito mais nas demonstrações que a gente viu pelo Brasil inteiro, de carnaval parando, de pessoas comemorando, como foi lá na frente do Cine Passeio em Curitiba, que foi linda a imagem de ver, de as pessoas festejando do que qualquer outra coisa, né? Marcelo, eu sei de alguém que ficou mais triste que os brasileiros que viram o Ainda Estou Aqui não levando o filme e a atriz. O Vitor Hugo, que viu o filme do Bob Dylan sair de mão abanando. Não ganhou nada do filme do Bob Dylan. É verdade, o Vitor Hugo, o Vitor Hugo, na verdade, eu fiquei sabendo ontem, talvez possa ser uma fofoca de bastidor, que ele já encomendou um terninho daquele amarelo do Timothée Chalamet para ele, no próximo Oscar, de fazer a live de amarelo. Imagina, ia parecer uma bananinha bem madura. Cara, é surreal, mas eu falei pro Robledo, embora eu goste muito do filme, mas também a gente conversou sobre isso, o quanto que a gente mistura também a biopic com a pessoa que é biografada, né? A gente acaba gostando mais do filme e tudo porque a gente gosta da pessoa. Mas eu disse que eu achava que indicação melhor ator e roteiro adaptado já estava de bom tamanho. Acho que essas 8 indicações, eles já eram uma leve exagerada. Mas saiu de mão abanando. Mas depois do Assassino da Lua das Flores ser indicado a 10 Oscars e não ganhar nada, então assim, né? Não tem muito o que ser dito. É acompanhar a história do Oscar. A gente sabe que já aconteceram tantas vezes outros absurdos que quando se repetem a gente já releva. A gente já sabe que pode acontecer. Então, ó, a gente vai ter que fazer um breve intervalo, daqui a pouco estamos de volta para repercutir ainda mais a vitória de Ainda Estou Aqui. A gente vai discutir coisas como, será que esse Oscar, ele tem uma ação efetiva para o cinema brasileiro? O que acontece com o cinema brasileiro depois disso? O que acontece com Walter Salles, Fernanda Torres? Fique aí que a gente daqui a pouco está de volta para continuar repercutindo os resultados do Oscar 2025. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta para continuar repercutindo aí os resultados do Oscar 2025. Agora, o que eu acho curioso, e eu vou precisar falar isso, eu não vou me aguentar. A gente ouve durante muito tempo, né, Robledo? O Robledo, que é de nós três, seguramente aquele que tem uma relação maior com a história do Oscar, que conhece mais e que tem, né, que acompanha há muitos anos. A gente ouve a galera dizendo assim, eu não gosto de Oscar porque o Oscar não serve para nada, o Oscar é uma premiação de indústria, não sei o quê. Gente, a gente sabe, né? As pessoas falam como se ninguém soubesse, a gente sabe que é uma premiação de indústria, um recorte muito específico, a maior festa de Hollywood, só que a gente vem falando também ao longo dessa temporada, especialmente depois da indicação do Ainda Estou Aqui, o quanto um prêmio poderia reverter em visibilidade para o cinema brasileiro, né, e para os profissionais envolvidos, claro, Walter Salles, para o Celton Mello, para Fernanda Torres, e é muito legal que, além disso, né, a gente pode até fazer aqui um exame de futurologia, de imaginar o que pode acontecer com o cinema brasileiro depois desse Oscar, mas é pensar também na capacidade de engajamento, né? Por uma confluência de fatores cósmicos, o Oscar caiu neste ano no Carnaval,
né? Então, assim, a gente viu que isso se transformou numa festa popular, num ingrediente da maior festa popular brasileira. Então, assim, demonstrando, me lembrou muito, assim, a gente diante da TV vendo Guga Kirten jogando, Ayrton Senna, a seleção brasileira, ou seja, o patriota de verdade estava torcendo para ainda estou aqui, né? O patriota de mentira, na verdade, não estava torcendo, mas aí é outro sentido. Mas o fato é que esse Oscar pode trazer frutos muito bons para a gente, né? Do que diz respeito à visibilidade internacional. O que vocês acham em relação a isso? Hoje mesmo o Vitor fez uma matéria sobre isso, mostrando que a gente tem boas perspectivas para 2025, né, Vitor? Acho que o cinema brasileiro está numa fase muito boa. A gente, teve recentemente o Urso de Prata, né, pro Gabriel Mascaro, e mais 2 troféus no Festival de Berlim. Então, um filme que a gente já consegue enxergar o Rodrigo Santoro no Red Carpet ano que vem, né? E tem um filme também que é O Último Azul, filme do Gabriel Mascaro, diretor também do Boi Neon, né? Então, a matéria tá lá no Papo do Cinema, então lá também vocês vão encontrar outros títulos, como, por exemplo, O Agente Secreto, que é o novo filme do Kleber Mendonça Filho. E o Kleber Mendonça Filho, a gente sabe, ele tem uma boa entrada em festivais, principalmente o Festival de Cannes, né? Então a gente já meio que espera também, talvez, que esse filme, se estiver pronto, pode participar do festival. E tem Wagner Moura, né? E um elenco incrível, Alice Carvalho, Gabriel Leone. Recentemente também teve uma projeção internacional com a série do Senna. Alice Carvalho com o Cangaço Novo, que também teve distribuição internacional. Ou seja, um diretor de renome com um elenco de renome. Então, é mais um título que a gente também pode se agarrar. Tem também, Marcelo, não sei se tu chegou a ler a matéria, tem um prêmio que é indireto brasileiro, que é o Carim. O Carim Anuis, que também tem uma carreira internacional, também já teve passagem em grandes festivais internacionais. Ele vai fazer um filme que eu esqueci o nome, é um remake de um filme do Marco Bellocchio. Só que esse título só tá em inglês, é Rosebud Pushing, alguma coisa assim. Não me lembro o nome Eu acho que do filme. o italiano é de punhos fechados, ou de punhos uma coisa cerrados, assim. dependendo da tradução, que é uma obra-prima, né? Aliás, o Carim está se metendo num vespeiro gigantesco, porque o filme do Belloc é uma coisa maravilhosa, assim. Ó, É tem considerado Marcelo que por viu. muitos, assim, como um dos grandes primeiros filmes da história, porque é o primeiro longa do Bellocchio, né? E é um longa, assim, super denso sobre uma família. Olha, é corajoso. E para fazer esse filme, o Carim está se cercando de algumas estrelas hollywoodianas também, né? A gente sabe que isso é muito importante também para a campanha, então indiretamente o Oscar, né, inevitavelmente vai vir para o Brasil, se ele for indicado a melhor direção, alguma coisa assim. Enfim, são só elucubrações, né? É muito difícil, é muito cedo ainda a gente falar sobre Oscar 2026, mas a gente tem que se agarrar a alguma coisa. Tem também a Lúcia Murat, também exibiu o filme no Festival de Berlim, tem a Ana Mulaert. Então, é só 3 de março, que a gente já tem muita coisa para ficar de olho, porque o cinema brasileiro está sempre. Essa é uma coisa engraçada, né? Porque a gente fica comentando, será que o cinema brasileiro vai. As pessoas falam engrena. Gente, cinema brasileiro é premiado em festivais internacionais desde que eles existem, né? Então, tipo, acho que não teve uma década que o cinema brasileiro não ganhou pelo menos um troféu num dos 4 principais festivais do mundo, né? Veneza, Cannes, Berlim ou Toronto, por exemplo. Então, assim, fazer ou não fazer filmes, o Brasil vai continuar a fazer como sempre fez. A questão, na verdade, não é internacional, na minha visão, claro, né? Na minha visão, a questão não é internacionalizar o cinema brasileiro. Ele é muito respeitado lá fora. Eu acho que a questão é muito mais interna. Eu acho que é muito mais de consumo. Embora também eu tenha uma opinião que eu gostaria de conversar com vocês, que eu acho que o brasileiro também tem uma relação com o cinema que é meio parecida com a do futebol, assim. O Marcelo vai vir comigo nessa. Eu acho que é uma relação meio, não sei se é essa palavra, mas acho que meio promíscua, né? O brasileiro não gosta de futebol, o brasileiro gosta de ganhar. Isso não é a gente que fala, isso na verdade são ingleses, argentinos que gostam mais de futebol que a gente. Eles geralmente falam, o brasileiro não gosta de futebol. Porque, né, isso é muito comum, aliás. Desculpa, vou ter que fazer esse paralelo muito rápido assim com o futebol, aquela coisa assim. E aí, teu time, como é que tá? Daí o cara responde assim, aquela bosta, nem acompanho mais. Ou seja, começou a perder, eu já não quero mais saber. Então eu acho que o brasileiro também tem uma relação assim um pouco com o cinema, tá? Eu acho que teve todo esse escândalo de engajamento também, porque a gente tinha uma chance de ganhar um Oscar, porque a gente já teve outros filmes também muito destacados internacionalmente que não tiveram esse engajamento todo. Então eu acho que é um pouquinho muito da gente assim gostar de ganhar, mais do que qualquer outra coisa. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que a partir do momento em que um repórter, um influencer, sei lá, chegou para Fernanda Torres e perguntou para ela como é que ela se sente sendo homenageada numa CCXP, e ela responde que se sente um Pikachu, acho que ali nesse momento nasce uma fonte quase inesgotável de memes, né?
Então, assim, o carisma da Fernanda Torres vem no lugar certo com essa... O Vitor está absolutamente correto, eu acho. O brasileiro gosta de ganhar muito mais do que de cinema ou de futebol. Então, eu acho que, até porque nós temos um caso específico, Ainda Estou Aqui, que é um filme certo na hora certa, né? O tema do filme é muito importante ser discutido. Então, assim, e que bom que o público está indo atrás e tem 5 milhões de pessoas vendo esse filme, que já foram ao cinema ver esse filme. Só se 5 milhões vendo no cinema é um percentual mínimo dentro da população brasileira. Esse era um filme que tinha que ter 50 milhões de espectadores, não 5 milhões, sabe? Então, assim, é muito pequena ainda a parcela do público da população brasileira que vai ao cinema. Ou são comodistas, querem ver em casa, vão ver no streaming, ou vão ver, sabe, um download, alguma coisa. Então, assim, ou vão para depois, passou a febre, vão pelo modismo, e não vão, sabe, seguir mantendo esse hábito de ir ver filmes brasileiros e prestigiar, ir nos primeiros dias em cartaz e incentivar a indústria nacional. Então, assim, eu também tenho uma relação meio dúbia em relação a isso, dessa questão de quanto um Oscar ou não vai fazer diferença. E outra coisa importante também, o Brasil é um dos países que mais usa a rede social no mundo. E a gente está cada vez mais cientes, né, que o ideal seria tu ficar longe das redes sociais, né? Quanto mais tu puder se afastar, a gente vê que é um ambiente muito tóxico, é um ambiente muito de, como o Marcelo falou lá no primeiro bloco, do hate, do odeio, do discurso de ataques e tal. Então, assim, poxa, por que tem tanto brasileiro que engaja com esse tipo de conteúdo? Será que está faltando outras coisas para a gente fazer? Será que é um país tão carente de outras alegrias, de outros envolvimentos, de outras satisfações, sabe? Será que a gente não está sendo tão maltratado no último tempo que qualquer oportunidade de uma alegria, mesmo que menor, mais passageira que seja, a gente abraça meio sem refletir muito do porquê que nós estamos fazendo isso? Porque, vamos pensar o caso, esse ano a Academia de Cinema de Hollywood, né, que entrega o Oscar, e várias outras, tipo o Globo de Ouro, o Satellite e tal, eles tiveram acesso a um tipo de engajamento nas redes sociais que é um antes e depois para eles. Nunca alguém teve tanto engajamento quanto as postagens relacionadas a Fernanda Torres e Eu Ainda Estou Aqui. Daí a gente pensa, bom, então a partir de agora todo ano vai ter que ter um filme brasileiro para fazer isso. Só que é engraçado que em nenhum momento, vou pegar o exemplo da Academia, em nenhum momento a Academia fez uma campanha voltada para os brasileiros. Aí, olha, gente, eu estou identificando que a gente tem pouco engajamento com o público brasileiro, vamos começar a fazer posts sobre a história do cinema brasileiro, vamos postar grandes nomes do cinema brasileiro, vamos destacar filmes brasileiros que foram sucesso no exterior. Não, eles não fizeram nada relacionado a isso. No próprio In Memória que teve, eles não botaram a foto do Cacá Diegues, que é um dos maiores cineastas brasileiros do mundo, da vida, toda a história, que morreu faz 2, 3 semanas, sabe? O cara tem uma história gigantesca e a Academia ignorou. A Academia tá nem aí pro Brasil. É muito mais um brasileiro desesperado querendo chamar atenção. E daí quando não parece uma criança mimada o brasileiro, né? E daí na hora, quando ou ganha tudo ou fica de beijo. Poxa, nós ganhamos. Vamos fazer feliz, vamos comemorar, vamos bater pau. Não, mas perdemos a melhor atriz, faz beijo e vamos para o discurso de ódio e atacar a Academia. Como assim, gente? A Academia em nenhum momento disse que queria esses aplausos dos brasileiros. Por que não tem a Letônia, não está a Letônia inteira parada comemorando a vitória do Flow? Sabe? Por que não tem gente na Europa, que tem vários filmes europeus lá, estavam concorrendo? Por que é só no Brasil que isso acontece, só essa histeria coletiva? Eu acho que tem um elemento aí de autorreflexão que nós brasileiros talvez tenhamos que fazer, que a gente mesmo entrega muito mais para eles do que eles nos devolvem em retorno. Eu acho também só, Aliás, a gente Marcelo... Pode falar, Vitor, desculpe. Não, eu acho também importante a gente também manter os pés no chão em relação a isso, pessoal, porque tem uma coisa muito importante que a gente às vezes esquece. Toda essa campanha muito bem sucedida de Ainda Estou Aqui, que chegou a indicação de melhor filme, isso já foi uma coisa histórica, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Inclusive, no discurso de agradecimento do Walter Salles. Ele falou da Eunice Paiva e depois agradeceu as 2 Fernandas. A quarta pessoa que ele mencionou foi o Tom Berner, presidente da Sony Pictures Classics. A Sony Pictures Classics, que distribui o filme em alguns países, em algumas praças, escolheu Ainda Estou Aqui para ser o produto de exploração nessa campanha, em detrimento de outros, inclusive, se não me engano, o Quarto ao Lado. Né? Então escolheu Ainda Estou Aqui. Sim. Ou seja, um agradecimento formal na hora de... Que disse assim, obrigado, Tom Berner, por me ajudar com isso.
E outra coisa muito importante, além de Tom Bernard ter escolhido Ainda Estou Aqui para essa campanha, gente, o Walter Salles, é óbvio que isso nunca vai ficar transparente, até porque nem sei se é uma obrigação em questões de campanha, o quanto foi gasto com todas essas exibições nos Estados Unidos, quantas pessoas foram convidadas para esses eventos, para mostrar esse filme para os membros da academia, para que todo mundo soubesse Ainda Estou Aqui, para colocar no circuito e dizer aquilo. Gente, o Walter Salles tem dinheiro infinito. Então, assim... E outra coisa, Vitor, pegando esse mesmo gancho que tu botou, esse dinheiro é dele. Claro! É dele e é da Sony. Não é lei de incentivo, não é lei Rouanet, Exato. não é dinheiro do governo, não é. O filme não, e não vou nem falar da campanha. O filme foi feito sem incentivo do governo, sabe? Sem lei Rouanet, sem nada. Então, assim, não tem porquê. É dinheiro deles, eles fazem o que quiser, cara. Eu me sinto muito confortável de falar sobre isso, porque é exatamente isso, gente. Pouquíssimas pessoas estão falando sobre isso. O quanto o Walter Salles é rico. A gente tava brincando ontem naquela sala. Gente, é sério. Provavelmente ele era a pessoa mais rica dentro daquela sala. Talvez fosse. Talvez um produtor, alguém, mas provavelmente ele era uma das pessoas mais ricas dentro daquela, se não a mais. Então, assim, digamos que o Tom Bernard dissesse assim, a gente vai fazer uma sessão lá que vai estar o Champagne, que conheceu o Selton Mello, tal. Walter, mas é que assim, isso aqui vai ser difícil, tá, quanto é que precisa o completo? Isso não é um problema. Então, eu acho que é por isso também que a gente tem que ter um pouco de pé no chão, de pensar, a gente tem filmes maravilhosos e vai continuar produzindo filmes maravilhosos que não tem toda essa grana para fazer campanha, entende? Que não vão ter todo esse dinheiro para chegar até lá para fazer tudo o que foi feito. Então, talvez a gente faça filmes muito melhores, inclusive, com certeza vocês podem me citar filmes brasileiros melhores que Ainda Estou Aqui, e que não vão ter toda essa força porque não tem grana de campanha. Total. Mas, Vitor, daí talvez a gente tenha que esperar aquilo que eu comentei antes. Vamos esperar a academia fazer um movimento de vir atrás dos brasileiros? Sim. Vamos esperar a academia se movimentar e vir para o nosso lado e chamar a nossa atenção? Não só a gente entregar de rabinho balançando como cachorrinho carente atrás, sabe? Acho que tem que ter um equilíbrio aí nessa relação. E sem contar que a gente precisa dizer também que a gente está citando a campanha de Ainda Estou Aqui como uma coisa circunstancial, e na verdade não. O Walter Salles já tinha nos comprovado lá com o Central do Brasil de que ele tem um pensamento global, de que ele tem um pensamento internacional. O Central do Brasil, antes de ganhar o Urso de Ouro de melhor filme, de dar o Urso de Prata de melhor interpretação feminina para Fernanda Montenegro, ele já tinha tido um roteiro premiado no Festival de Sundance, né? Ele já tinha um distribuidor internacional contratado antes do filme ser rodado, ou seja, o Walter Salles, até por conta de toda a sua vivência, morou muito tempo na França, aliás, o pessoal falando Walter Salles com um inglês perfeito, né? Parece que nasceu nos Estados Unidos, mas se o Walter Salles não tiver, quem é que vai ter, né? E o que eu acho incrível, né, Marcelo, que ele põe o óculos para falar, né? Ele colocou o óculos e não precisou ler, ele botou o óculos para falar. É outra parada. Mas a questão é a seguinte, essa campanha é uma campanha que não aconteceu durante 3 meses. Ela é a campanha que acontece desde o momento em que o filme começou a gestação desse filme. E aí a gente está falando de um filme que, quando ele vai disputar o Oscar, ele fura uma bolha comercial e ele atinge um número enorme para os nossos padrões atuais, que é de 5 milhões de espectadores. É como disse o Robledo. Esse filme não tinha que ter 5, ele tinha que ter 50. A gente faz até uma proporção. Na Letônia, a Letônia é um país com 1.800.000 habitantes. Flow, na Letônia, foi visto por 300 mil pessoas, ou seja, por 1/6 do país. Façam as contas por quantas pessoas o Ainda Estou Aqui teria que ser visto para a gente alcançar o sucesso interno do Flow na Letônia. Claro que essa proporção nunca pode ser... 30 milhões, 40 milhões de pessoas. 40 milhões, exato. Então, assim, a gente ainda tem... É claro que nós estamos gravando aqui na segunda-feira, a euforia faz parte, a gente está aqui, a gente quer ser feliz, encher o caneco e dar risada. Só que a questão é o seguinte, nós temos muita coisa pela frente ainda. Eu acho que o que o Robledo fala é muito oportuno, né? Porque é isso, a gente deu para a Academia do Oscar muito mais do que a Academia do Oscar deu para a gente. Isso é um fato, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, vamos voltar à velha questão. É preciso a validação lá de fora para a gente aceitar os nossos filmes como sendo positivos? Só que o Ainda Estou Aqui conseguiu uma coisa antes do Oscar, e isso é importante a gente pontuar. O Ainda Estou Aqui se tornou desejo,
As pessoas queriam ver, porque começou um boca a boca, e as pessoas diziam assim, mas tu já viu o filme da Fernanda Torres? Tu já viu o Ainda Estou Aqui? E isso é uma estratégia comercial. O filme não chegou a 5 milhões porque ele é um grande filme, gente. Ele é um excelente filme, mas ele chegou a 5 milhões porque ele tem uma estratégia comercial que inclui essa participação internacional lá em Veneza e também no Oscar, é claro. Marcelo, então, assim, é tudo muito pensado, né? Eu acho uma pena que daí o espectador brasileiro que vive essa lógica das redes sociais, do ame ou odeie, do imediatismo, é que seja consumido, contaminado por esse sentimento de agora e se prejudique pelo Um Anora, por exemplo, que é um ótimo filme, sabe? Sim, sim. E assim, ó, esse ano a gente até, né, a gente sempre quando faz essas premiações, a gente vai, quais são os confirmados, quais foram as surpresas, quais foram os azarões. Esse ano foi basicamente uma premiação sem surpresas, né? O Flow foi uma surpresa. A gente já tinha ganho o Globo de Ouro, sabe? Tinha ganho o Emmy, tinha ganho... Não, sabe? Tinha, claro, não era da indústria, que era o Robô Selvagem, tinha mais indicações, mas não era necessariamente um azarão. Ele era uma possibilidade forte de vitória, sabe? As atuações, como eu falei da Mickey Madison, que era a aposta mais óbvia, e o Adrian Brody também, os coadjuvantes mais ainda, Kieran Culkin e Zoe Saldana, eles ganharam tudo, esses dois. Não tem a menor surpresa nessas categorias. E os roteiros, a Nora e Conclave. A Nora ganhou o prêmio do Sindicato dos Roteiristas, gente. O Conclave ganhou o BAFTA, ganhou o Globo de Ouro, sempre como roteiro. Também é prêmio óbvio. Então, assim, foi tudo muito enquadradinho. Foi uma festa sem surpresas, foi uma festa que trilhou por um caminho seguro, e dentro, voltando àquela questão que eu estava comentando, da gente conhecer a história do como funcionam as engrenagens, só nos anos 2020, Marcelo. Oscar de melhor filme em 2021, Nomadland, um filme super independente, alternativo, arriscado. A academia o movimento da academia é um ano para vocês, um ano para mim, um ano para vocês, um ano para mim. Lembra daquele desenho do Pica-Pau, sabe? No frio, fazendo a divisão da comida. Um para mim, um para você, um para mim, um para você. Sabe? Se 2021 ganha Nomadland, o que acontece no ano seguinte? Ganha no Ritmo do Coração, o filme mais sessão da tarde do mundo. Mais conservador, mais quadradinho. O que acontece em 2023? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Aquela loucura alternativa. O que acontece em 2024? Oppenheimer, o blockbuster, 1 bilhão de bilheteria. Então, assim, um ano para eles, um ano para mim, um ano para eles, para mim. O que aconteceu esse ano? Não ia ganhar um Conclave, que eu tinha pensado, por exemplo, ou um Wicked, ou filmes mais crowd pleaser, né, de blockbuster. Não, vamos numa pegada mais alternativa, porque ano passado a gente já deu para eles, para o mainstream. Então, esse ano a gente vai para o indie. A Nora era a pegada para isso. Filme que ganhou Cannes, que ganhou os sindicatos, que foi lavado. E, poxa, gente, em 97 anos de Oscar, é a primeira vez. A gente está muito falando da primeira vitória do Brasil, e mérito, maravilhoso. Mas é a primeira vez que uma pessoa recebe 4 indicações pelo mesmo filme e ela ganha os 4 prêmios pelo mesmo filme. Então, assim, não é por acaso que Sean Baker levou esse Oscar. Sean Baker tem uma carreira sólida, tem baitas filmes no histórico que todos nós aqui admiramos, e se vocês não conhecem, vão atrás, tem filmes incríveis, e a Nora não é um turista acidental que apareceu da última hora. É um filme redondo que merece esse prêmio. Eu tenho minhas ressalvas em relação ao Mickey Madison, com certeza, mas filme, direção, roteiro, o filme tá ali redondo, e não é uma desgraça como a gente tem, e a história do Oscar está cheia de vários filmes que ganha, a gente olha, meu Deus, que arrependimento, como é que eles pensaram isso? A Nora não vai acontecer isso. Eu acho que é um filme redondo e que merece esse prêmio que conquistou. Eu confesso que eu só assisti os filmes do Sean Baker de Tangerina pra frente. E eu gosto de todos. Então eu concordo com o Robledo que eu acho que sim, ele tem uma carreira sólida, é um grande cineasta, como eu disse, ele é apegado e tem que ser mesmo, ele tem que ser fiel às suas raízes, como eu disse, nossa, não quero morder a língua, mas acredito que os próximos filmes dele vão continuar com essa pegada. A gente sempre brinca, né, que o Sean Baker parece que todos os filmes dele, o Robledo que disse, que é o multiverso, parece que todo mundo conversa, né, que as pessoas são amigas, que elas se conhecem de todos os filmes, embora esses personagens não se repitam. Mas, assim, eu concordo com o que o Robledo diz, sim, a Mickey Madison, a vitória dela... Sim, ela faz jus a um histórico do Oscar de premiar essas meninas, mas não dá também pra gente perder de vista que, embora faça jus, claro, a gente se esqueceu por um minuto.
A gente se esqueceu realmente por um minuto das chances da Mickey Madison. Eu, pelo menos, confesso que sim. Porque só se falava da Demi Moore. E ela ganhou o prêmio dos sindicatos. Então, a minha aposta, claro que né, o meu coração estava com a Fernanda Torres, mas a minha aposta era a Demi Moore no bolão. Eu achei que ela ia ganhar, eu achei que, sei lá, vamos premiar a mulher, vamos premiar o Robert Downey Jr. ano passado, sabe aquele Oscar assim, vamos premiar porque a gente gosta dele, o Will Smith, vamos premiar porque a gente gosta e não por merecimento, porque o Will Smith foi assim, o filme dele não é grande coisa, o Robert Downey Jr., a atuação dele também não é grande coisa, e a Demi Moore tá super bem. Exato, só que aí a gente vai percebendo que talvez as coisas sejam diferentes entre homens e mulheres, né? Então, são 2 pesos e 2 medidas, talvez. Então, eu acho que também. É aí que tá. É óbvio que foi uma surpresa, é óbvio que na hora. Eu tô achando legal, principalmente assim, ó. A gente tá no podcast agora trazendo a razão. Isso é legal. Ontem a gente deixou tanta emoção na live do Oscar que agora a gente tá voltando, sabe? Aliás, se você não viu a emoção, vai lá no YouTube do Papo do Cinema, essa live tá inteira, lá 5 horas e 48. É pura emoção. Não. Eu tô achando muito massa, porque é assim tem que ser, né, gente? Um dia é emoção, no outro a gente tem que... Tipo aquele dia, aquela vez que o Will Smith fez aquela pataquada lá. Tinha gente no dia que defendeu. Pô, no dia seguinte tu já tem que te acalmar e tu já tem que ver o que foi feito, né? Tu continuar achando incrível o cara ter feito aquilo ali é meio... Enfim, mas hoje a gente tá trazendo a razão, eu acho muito importante isso. É óbvio que na hora... Foi muito... Quando Mickey Madison, todo mundo se olhou assim, não, os caras estão de sacanagem. Não. Que isso, cara? Eles estão loucos? Coitada da velha, da Demi Moore ali, cara. Era pra ela ganhar, entendeu? Mas hoje a gente percebe que sim, a razão falou mais alto, é verdade. É um histórico da academia, aconteceu isso. E só que, pelo amor de Deus, né, gente? Eu vi alguns tweets ali, algumas coisas. Gente, o Mickey Madison, embora talvez fosse talvez a que menos merecesse ali, é um grande trabalho, sim. A Nora é um bom filme. Eu acho que é redondinho, é interessante, foge do óbvio. Eu gosto bastante do filme. Enfim, acho que a gente tá se esforçando para trazer a razão e tá conseguindo. Antes do Marcelo aí fazer o encerramento, que eu imagino que ele deve estar indo nós estamos estourando nosso tempo, a gente tem que dizer aqui, ó, que foi uma temporada incrível de premiações esse ano, sabe? O Marcelo, o Vitor e eu, assim, a gente se virou avesso e mais colaboração de... A gente tem inúmeros convidados especiais aqui no podcast Papo Cinema, volta em várias casas. A gente convidou um monte de gente bacana para falar de todos os filmes indicados a melhor filme, no filme estrangeiro, animações, a gente trouxe muita gente bacana. Então, assim, se você voltar nas categorias anteriores, nos podcasts anteriores, vocês vão ver essas pessoas dividindo. Robledo, só não podemos perder de vista também. Tu falou de mim, falou do Marcelo, todo o staff que está por trás da garantia que o site continue no ar, porque o que teve de acesso, tentando fazer, puxando esse site para baixo nesses 2 meses, não foi fácil. Então, agradecer também todas as pessoas que trabalham para que o Papo de Cinema consiga suportar essa quantidade de acessos na época do ano. Não, o pessoal ali, vamos dar nome, né? O pessoal da Nimbus, o Klaus, e sabe, todo esse suporte que a gente tem aí também para manter o site operante, ativo e atraente, né? Foi o pessoal da Nimbus, por exemplo, que teve a ideia de criar o hot site do Oscar, que a gente... Uma novidade que a gente trouxe esse ano, sabe, a própria live, né, do Oscar, com a parceria da ProHub, da Pulse Comunica e da Allegro, foi uma iniciativa inédita que nós tivemos esse ano e vai ter nos anos seguintes, fiquem antenados. Então, assim, a gente está muito feliz de ter passado por tudo isso, de ter feito toda essa entrega a quem nos acompanha, e também estou muito feliz que acabou, que passou, terminou, agora vai começar uma nova fase, fiquem atentos. Agora vai ter novos parceiros, novas prioridades, novos lançamentos, novos cronogramas, muita novidade vindo aí. 2025 está começando agora. Esse ano casou do Oscar e do Carnaval ser junto, mas todo mundo fala, o Brasil começa depois do Carnaval, o Brasil no Papo de Cinema começa depois do Oscar. E agora casou junto e a gente está começando 2025 e tem muita coisa bacana pela frente e a gente só tem a agradecer a nossa audiência, aos nossos ouvintes, a quem está do nosso lado todo esse tempo. E assim, ó, é muita satisfação, gente. A gente tá muito contente mesmo. Muito obrigado. Numa segunda-feira de carnaval, a gente tá aqui por causa de vocês. Ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. Olha só, eu quero dizer só antes de fazer o encerramento, 3 coisas. Meus 3 desejos pós-Oscar. Desejo número 1, que Fernanda Torres esteja no próximo filme de Pedro Almodóvar e que seja uma comédia rasgada. Olha só, segunda coisa, tira o olho do Sean Baker, Marvel. Sai pra lá. Ele não quer dirigir filme de super-herói. Sai pra lá. Deixa ele fazer o filme dele. Para, Marvel. Não,
Eu sei que ele precisa de dinheiro, mas tira essa mala cheia de dinheiro de perto dele. E número 3, que as pessoas tenham a inteligência de Isabella Rossellini para escolher um figurino de Oscar que foi ontem de veludo azul para homenagear o seu grande parceiro, né, a pessoa que deu a primeira oportunidade de ela fazer um grande trabalho no cinema, que foi o David Lynch, que infelizmente faleceu há pouco tempo, né? A Isabella Rossellini é um dos ícones desse filme, o Blue Velvet, o Veludo Azul, quem viu um dos grandes filmes norte-americanos dos anos 80, e ela estava lá e foi lindo ver a Isabella Rossellini sentada ao lado da Laura Dern, que era outra grande amiga e colaboradora do David Lynch, fazendo aquela homenagem, né, que era uma homenagem que nem, né, eu senti falta de ser enfatizada nas transmissões, mas estava ali, para quem conhece David Lynch, para quem conhece a Isabella Rossellini, Laura Dern, entendeu o recado, e ela estava belíssima. Assim como eu tenho certeza que você está aí belíssimo vendo a gente. Você está aí belíssima vendo a gente. Então já aproveita, né, e dê 5 estrelas para esse podcast no seu agregador favorito. Nós estamos em todos os agregadores favoritos. Também precisamos agradecer muito a vocês o crescimento do podcast do Papo de Cinema nos últimos 12 meses. Né? A gente está muito feliz com esse resultado e esse resultado é graças a vocês também. Estamos lá no YouTube, no Spotify, no YouTube. Você também pode ver nossas belíssimas carinhas de segunda-feira, né, amassadas pós-carnaval. E no YouTube também a gente está produzindo muito conteúdo. Estamos produzindo críticas em vídeo, entrevistas exclusivas, cortes exclusivos. Então, garanta que você está nos seguindo lá no YouTube e que você acionou as notificações para não perder nada, porque piscou, você perde alguma coisa, porque aqui o Papo de Cinema, a produção é intensa. Então é isso, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer a todos vocês, agradecer quem ficou na live durante as 6 horas e quem está nos prestigiando aqui também. Um grande abraço a todos e até a próxima.